Olá, eu sou o professor Ayrton e hoje a gente vai para a nossa aula sobre números racionais, conteúdo do 7º ano. E falando sobre números racionais, a gente pode definir ele como sendo quaisquer números que possam ser representados por uma fração. Então eu tenho aqui a fração AB. O número racional, tanto o numerador quanto o denominador, sendo que A e B, eles devem ser inteiros, e o número de baixo, o denominador B, tem que ser diferente de zero. Como é que a gente pode ver isso em alguns exemplos? 2,5 é um número racional? Bom, se eu puder representar ele por meio de uma fração, então a resposta é sim. 2,5 pode ser representado por 25 décimos. Aquela regrinha lá de transformar decimal em fração, quantas casas eu tenho, vai ser a quantidade de zeros que eu tenho aqui no meu denominador. Então, 2,5 é 25 décimos. Então, ele é, sim, um número racional. Menos 9 é um racional? Como a gente sabe, todos os inteiros vão ter o número 1 embaixo. Então, sim, menos 9 também é racional. E só para a gente tratar de conjunto, eu desenhei aqui 3 círculos, certo? O círculo grande são os números racionais. Daqui o quê? Eu tenho menos 9, tenho 2,5, eu tenho o 3, tenho menos 5 meios. Todos esses daqui são números racionais, correto? Dentro dos racionais, eu tenho os números inteiros. Então, os números inteiros também são racionais. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 20. E dentro deles eu tenho também os números naturais, que são os inteiros positivos. Então, todos esses números aqui, eles são números racionais. Então, os decimais, as frações, negativos ou positivos, eles são números racionais. Mais para frente, lá no 8º ano, a gente vai estudar outro conjunto numérico que são os irracionais, são os diferentes desses daqui. Por enquanto, vamos focar só nesses. Bom, e para a gente fazer as operações com os números racionais, é semelhante ao que a gente já estudou no 6º ano, quando a gente fala sobre números decimais e frações. São dois conteúdos do 6º ano que a maioria de vocês já está familiarizado. Vamos só relembrar aqui alguns pontos. Quando eu vou somar dois números decimais, por exemplo, 2,5 mais 3,75, eu preciso lembrar do seguinte. Quando eu for colocar o número aqui embaixo, eu tenho que ter vírgula abaixo de vírgula, certo? Eu tenho que alinhar as minhas vírgulas. E aí, para completar, eu posso colocar um zero. E aqui eu somo normalmente. Quando eu vou somar a fração, se o denominador é igual, eu simplesmente somo os de cima e repito o número de baixo. Se, por acaso, os denominadores forem diferentes, aí eu tenho que fazer a regra do MMC, tá? Ou, no caso aqui, a da borboleta. Como vocês sabem, eu multiplico esses dois, o primeiro numerador com o segundo denominador, multiplicando eles dois vai dar 27, mais, multiplico aqui na outra diagonal, vai dar 4, e multiplico eles aqui, ó. Então, eu tenho 6, que vai dar 31 sextos, certo? Então, essas mesmas regrinhas aqui vão ser aplicadas à operação de soma e também de subtração dos números racionais. A subtração, ela obedece às mesmas regras. O que muda nesse caso? O que muda é o jogo de sinal. Como a gente viu agora nas últimas aulas presenciais que tivemos, o jogo de sinal é quando eu tenho uma soma, por exemplo, de dois números negativos. Então, eu tenho aqui menos 9,1 mais menos 5,3. E aí eu tenho o jogo de sinal para ser feito aqui. Então, o primeiro se mantém, né? 9,1 mais com menos vai dar menos 5,3. E aí o que a gente tem que prestar atenção nesse caso? Se eu tenho os dois números com o mesmo sinal, eu vou ter o seguinte, ó, menos 9,1 menos 5,3. Se os dois têm o mesmo sinal, eu adiciono e repito esse sinal. Então, aqui vai ficar
eu tenho 14,4 negativo. Se por acaso, digamos que esse 9 fosse positivo, ele não fosse mais negativo. Então, eu tenho aqui outra situação já. Eu vou ter agora 9,1 positivo menos 5,3. Lembra de sempre alinhar a vírgula, tá? Isso é muito importante. Aqui eu vou ter 9,1 menos 5,3, 3,8. E qual vai ser o sinal? Sempre o sinal do maior número. No caso, o maior aqui é positivo. Na multiplicação e na divisão, eu também sigo os mesmos padrões já vistos lá nos números decimais e nas frações, incluindo aqui o jogo de sinal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui menos 2,5 vezes menos 9,1, multiplicação, né? Eu vou multiplicar esses dois e vou ter que também fazer o jogo de sinal. Então, menos vezes menos vai dar mais. 2,5 vezes 9,1. O que eu preciso para resolver esse problema? A primeira coisa que eu preciso é fingir que eles não têm vírgula. Então, eu vou fazer 91 vezes 25. Quando eu chegar no resultado, é que a gente vai devolver essas vírgulas. E aqui, nesse meu resultado, aqui eu tenho uma casa decimal, né? E aqui eu também tenho uma casa decimal. Juntando essas duas casas, eu vou ter duas casas. Então, meu resultado também vai ter duas casas. Eu vou juntar as casas decimais dos dois números que eu estou multiplicando. Logo, o resultado disso aqui vai dar 22,75. Confere aí na calculadora, tá? Outro ponto importante é que a divisão, ela também precisa do jogo de sinal. Então, se por acaso eu tenho algo parecido com... certo? Eu vou usar esse exemplo aqui mais fácil, depois eu vou fazer outro com quantidades de casas diferentes. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de casas, fica muito simples. Por quê? Basta eu multiplicar os números pelo mesmo valor em que eu tire essa casa decimal. Então, se eu multiplicar esse carinha aqui por 10 e esse daqui por 10, olha o que vai aparecer aqui, ó. Eu vou ter, a vírgula vai andar uma casa aqui para a direita, ó. Eu vou ter 105 dividido para menos 15. Então, eu peguei essa primeira divisão e transformei nessa outra para que eu pudesse fazer a divisão sem nenhum problema. Então, 105 dividido para 15. Como aqui é menos, primeiro eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Então, mais vezes menos vai dar menos. E aí, 105 dividido para 15. E agora eu posso ignorar os sinais, tá? Agora que eu já sei o resultado, eu já posso ignorar os sinais. Aqui vai dar resto zero. O resultado é menos 7. Agora vamos para outro exemplo aqui, bem ligeirinho, tá? Nesse outro exemplo, 3,6 dividido para 0,02. Aqui eu tenho casas de quantidades diferentes. Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho duas. Para eu transformar elas em números sem casas decimais, em números inteiros, eu preciso multiplicar esse carinha por 100, que aí eu vou andar duas casas. E eu também vou multiplicar aqui por 100, que vai me andar duas casas. Mas, professor, aqui eu só tenho uma. Você coloca o zero e está solucionado o problema. Então, essa divisão vai ser... E fazendo essa divisão aqui, ó, vamos lá. Menos com menos vai dar mais. Então, o resultado é positivo. 0 dividido para 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. Sobra 0. Ok? Eu sempre gosto de continuar fazendo aqui com esse 0 que sobra, que não muda nada. A regra é a mesma. Então, pronto. 360 dividido para menos 2 vai dar 180 positivo. Beleza? Bom, gente,
Essa é a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver expressões numéricas com números racionais. Espero que vocês estejam fazendo as atividades e até a próxima. Tchau!